Olá, alunos do terceiro ano. Vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 2, eixo temático, Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, e o tema, Embates Políticos e Culturais no Processo de Construção e Afirmação do Estado Nacional. Confrontos, fim da monarquia do Brasil e início da República. Então, hoje o tema apresentado pelo PET é a questão da Lei de Terras. Essa é organizada no ano de 1850 e depois com a regulamentação no ano de 1854. E o que foi essa Lei de Terras? A Lei de Terras ela traz para o Estado a organização das terras que ainda não eram ocupadas no país. O que acontecia? Antes de 1850, antes da Lei de Terras, toda pessoa que ocupasse uma terra e passasse a cultivar nela poderia ser considerada proprietário daquele pedaço. A partir de 1850, a situação muda. A pessoa não poderia simplesmente chegar e ocupar aquela parcela de terra, mas sim ela deveria comprar aquela parcela de terra que ela queria e assim poder desenvolver as atividades produtivas que quisesse. A partir disso, o que a Lei de Terras traz ao Brasil? Ela traz uma concentração das terras nas mãos de poucos fazendeiros. A partir disso, nós temos a questão dos latifúndios. O que é o latifúndio? É uma grande unidade produtora, né? E aí, a partir disso, ela pertence a uma única pessoa. Além disso, a Lei de Terras também, no ano de 1850, ela vem com a característica de conservar a propriedade das terras àqueles que receberam as sesmarias e também os seus descendentes, né? Até que no PET de vocês tem aí essa charge. Essa charge, ela apresenta o quê? Uma pessoa observando a vastidão das terras, né? E o pertencimento dessas terras dos seus antepassados. A partir disso, nós podemos refletir que aquilo ali é uma obtenção de anos e anos e existente na mesma família. Com isso, nós temos um acúmulo de propriedades nas mãos de poucos e aí muitas pessoas ainda vivendo sem terra e sem condição de produção própria, certo? Essa Lei de Terras de 1850, ela vem agregada à questão da chegada dos imigrantes ao Brasil, porque foi durante essa época, os anos de 800, né, dos 1800, que os imigrantes passaram a chegar ao Brasil por causa da oferta de trabalho aqui nessas terras. E aí, com a Lei de Terras, impedia-se que os imigrantes pudessem ocupar terrenos, passarem a produzir e ter os seus próprios recursos, não sendo assim empregados pelos senhores e pelos fazendeiros que existissem na época, havendo assim uma concorrência entre os imigrantes e os fazendeiros que já estavam aqui. A partir disso, então, a Lei de Terras ela vem com essa característica de conservar a propriedade e a possibilidade de produção àqueles que já estavam no Brasil exercendo esse papel. E outro fator, com o fim da escravidão, nós temos também a falta de garantia de propriedade aos negros. Então, assim, concentra-se as terras nas mãos de poucos e dá poucas oportunidades a quem ainda não tinha nada. A partir disso, nós sabemos que haviam altas taxas cobradas para a obtenção dessas terras e aí isso ampliava ainda mais a dificuldade para aqueles que quisessem adquirir terras para si e para criar suas famílias. A Lei de Terras é então o início de uma desigualdade e de uma dificuldade da obtenção de terras pelos mais pobres. A partir dela, então, nós temos as tantas desigualdades sociais que regem o Brasil até os dias de hoje.
E aí nós temos o movimento do Sem Terra, o chamado MST. E quais são os objetivos do MST? São principalmente a organização da reforma agrária com uma distribuição mais justa das terras. O MST surgiu no final da ditadura militar, por volta da década de 80. E esse movimento tinha então esse objetivo de organizar a reforma agrária com uma divisão mais equitativa das terras para aqueles que necessitassem dessas. Porém, até os dias de hoje, o MST tem grandes desafios na sociedade. Ele é mal visto muitas vezes por muitas das autoridades que até atacam verbalmente o movimento. Além disso, os assentamentos que já existem desse grupo estão muitas vezes com falta de saneamento básico ou até de energia elétrica, certo? E há ainda muitas famílias no Brasil que não têm terra para produzir ou para viver. A partir disso, gente, nós temos essa grande desigualdade social instalada no Brasil, onde há ainda muitos latifundiários com muitas terras e alguns pedaços dessas terras muitas vezes improdutivos e uma parcela da população que ainda busca ter terras para trabalhar e sobreviver, porque o MST busca isso, a terra para a sobrevivência daquela família, o trabalho e a possibilidade dessa família ter o seu próprio empreendimento. Outro fator que ainda contribui para a grande desigualdade social existente na distribuição de terras e na possibilidade de sobreviver economicamente é que os assentados do MST não recebem nenhum tipo de financiamento para melhorarem a sua produção. E a partir disso, eles vivem tentando melhorias na sua produção e a sua subsistência econômica, porém com a falta de incentivo financeiro. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu passei sobre a lei de terras e a situação atual também da posse de terras no Brasil. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Até mais!